Curso Áudio. Segredos da redação. A aprovação e classificação em concorridos concursos e vestibulares é motivo de satisfação e muita alegria para os candidatos. Mas para atingir esse objetivo é preciso ter um bom desempenho em redação. Em muitos concursos, a seleção de candidatos tem sido feita levando-se em conta a habilidade da escrita, especialmente pela dissertação, que é o tipo de texto exigido na maioria das provas de redação. A escolha da dissertação para avaliar candidatos é estratégica, pois é a forma principal de comunicação escrita, exigindo reflexão e capacidade para argumentar. O candidato deve escrever um texto onde expõe o seu ponto de vista sobre um tema, apresentando críticas, argumentações e propostas. Deve ainda fazer atenção à sintaxe, ortografia, acentuação e pontuação, dentre outros detalhes. Sintaxe é parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si e a construção gramatical. Alguns conselhos e cuidados para se fazer uma boa redação ajudam, mas não são suficientes. Redigir é atividade técnica e, portanto, deve ser adquirida e treinada. Nossa intenção é demonstrar algumas técnicas para melhorar o desempenho de expressão ao redigir, incentivando o hábito da leitura e da escrita. Tipos de redação. Redação é o trabalho que envolve o ato de escrever, redigir. Em sentido amplo, qualquer trabalho escrito é redação. Os textos podem ter os seguintes tipos: descrição, narração e dissertação. Narração. Consiste no relato de um fato que ocorre em um espaço e tempo onde são envolvidos personagens. Os principais elementos de uma narrativa são enredo, o tempo, o espaço, os personagens, o narrador. O enredo, que é também chamado de trama, é formado pelos fatos que se desenrolam durante a narrativa. Toda a história apresenta introdução, desenvolvimento e desfecho. Na introdução, o autor dá a ideia principal, os personagens e o cenário. No desenvolvimento, o autor detalha a ideia principal. Aqui há dois momentos distintos: a complicação, onde tem início os conflitos entre os personagens, chegando ao clímax, ponto culminante da trama, e o desfecho, que é a conclusão da narrativa. O tempo, que pode ser cronológico e psicológico. Cronológico, também chamado de tempo exterior, é marcado pelo relógio. É o espaço de tempo em que os acontecimentos se desenrolam e os personagens realizam suas ações. Psicológico, também chamado tempo interior. Não pode ser medido como o tempo cronológico, pois se refere à vivência dos personagens ao seu modo interior. O espaço, local onde os acontecimentos se desenrolam. Os personagens são os seres envolvidos nos fatos e que formam o enredo da história. Eles falam, pensam, agem, sentem, têm emoções. Podem ser pessoas, animais, seres inanimados, seres abstratos, fictícios e outros. O personagem principal é chamado de protagonista. Nele é centralizada a narrativa. Pode haver mais de um na narração. O personagem que se opõe ao principal é o antagonista. Personagens secundários são os que participam dos fatos, mas não se constituem no centro de interesse da narração. A fala dos personagens pode ser feita em discurso direto. O próprio personagem fala. Ou em discurso indireto. O autor conta com suas próprias palavras o que o personagem diria. Há ainda o discurso indireto livre, que mescla o discurso direto com o indireto. O narrador é quem relata os fatos. Pode assumir duas posições. Primeira, narrador observador. Narrador de terceira pessoa. O foco narrativo é de terceira pessoa. Relata os acontecimentos como observador, como alguém que está observando o fato e conta o que acontece ou aconteceu. Esse observador pode ou não participar da história. A narrativa desenvolve-se em terceira pessoa. Exemplo: ele saía cedo, andava pela praia, tinha ali sua fonte de inspiração. As ideias lhe surgiam em abundância. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros,
Use o link na descrição do vídeo.